Sociedade do Espetáculo, livro do mês. Vamos colocar aqui o título, porque quem for chegando depois já vai pegando a linha daquilo que a gente está trabalhando aqui hoje. Publicado. Fixar comentário. Professor Maurício Sandro, e a motivação dessa manhã de sábado é uma chave de leitura sobre o livro A Sociedade do Espetáculo. Então está aí o professor Maurício, bom dia, seja bem-vindo. Opa. Tranquilo. A gente elaborou um projeto no qual a gente pretende apresentar mensalmente um livro, né, uma chave de leitura para um livro importante. E eu estava analisando já algumas lives que foram feitas com o professor Maurício e, de uma certa maneira, a gente já apresentou uma sequência até interessante de livros, né? A gente já falou sobre necropolítica, já falou sobre sentido da vida, princípio da esperança, e no mês de janeiro a gente falou sobre a sociedade do cansaço. E aí hoje, encerrando o mês de fevereiro, a gente traz o livro A Sociedade do Espetáculo, que é um livro escrito em 1967 pelo filósofo francês Guy Debord. E aí tem uma inspiração marxista, mas também um diálogo interessante com a psicanálise na forma como ele propõe essa leitura de sociedade. Então, tudo pronto aí, professor? Tudo tranquilo, Dal. Demorou um pouquinho aqui a ajustar, então, mas acho que está tranquilo agora. Pronto, beleza, então. Então, qual é o nosso caminho dessa manhã com esse filósofo, esse livro, que é de fato um espetáculo de livro, espetáculo no sentido não como ele aborda, né? Mas assim, é um espetáculo de livro. Qual o caminho? É verdade, né? Bom dia, professor Dalmo, bom dia a todos. Primeiro é um livro magistral, né? E eu penso que é um livro que precisa ser lido, relido, estudado, discutido, né? Tese por tese, parágrafo por parágrafo, né? Porque do ponto de vista, digamos assim, da estrutura, o livro tem 221 teses, digamos assim, seriam 221 parágrafos, né? Em que o Debord, de fato, vai apresentando a sua ideia, né, através de várias ideias, digamos assim, mas são todas ideias densas, e cada parágrafo, cada tese dessa precisaria, digamos assim, de um tempo para se refletir, né, de forma aprofundada, porque é sempre muito instigante, né? Leva sempre a outros campos. Você pode fazer vários tipos de leituras, digamos assim, de cada uma dessas teses. Você tem uma perspectiva filosófica, você tem uma perspectiva política, você tem uma perspectiva cinematográfica, você tem uma perspectiva que pode dialogar com a psicanálise. Então, assim, o autor conseguiu, né, escrever um livro, como eu disse, magistral, né, um livro, acho que fundamental, e que, apesar, assim, eu acho que de ele ser esse nome Sociedade do Espetáculo, né, ser um nome, essa expressão bastante ouvida, talvez o texto ainda seja relativamente pouco lido, né? Inclusive, no próprio meio, digamos assim, político, ou dos que fizeram uma leitura política, por exemplo, do movimento de 1968, né, o chamado Maio de 68, ali na França, que não é só um mês de maio, digamos assim, né, mas aquele período de efervescência dos movimentos estudantis, né, estudantes que se juntaram com trabalhadores, que também tinham as suas reivindicações, quase que beirando ali uma guerra civil.
mas, digamos assim, um instrumental teórico para todo esse movimento contracultural, né? Ali na França, é de fato o Guy Debord, com esse livro Sociedade do Espetáculo, que foi escrito em 1967. Né? As manifestações aconteceram em 1968 e o livro é de 1967. E, digamos assim, quando a gente lê ou escuta algum comentário ou algum vídeo, alguma aula que a gente vê sobre maio de 1968, a gente vê poucas citações ao Guy Debord, né? Quando, na verdade, ele foi o grande teórico de tudo isso, né? Ele é capaz de fazer uma leitura extraordinária, né, do momento, mas é interessante que é uma leitura, é por isso que eu percebi assim, uma riqueza muito grande no livro, que é uma leitura a partir de outras leituras, digamos assim, né, e de ligações com, digamos assim, com não só do momento presente, né, da década de 60, de 1960, com aquilo que estava acontecendo no mundo, né, na época da Cortina de Ferro, na época da chamada Guerra Fria, mas ele, digamos assim, começa o livro e, se eu não me engano, a primeira citação que ele faz, ele começa com as citações diretas, né, cada capítulo, são 9 capítulos do livro, e, se eu não me engano, não sei se é a primeira que é sobre a essência do cristianismo, do Feuerbach, mas ele vai exatamente fazer essa leitura a partir também do marxismo, né, é um filósofo, cineasta, com essa influência do marxismo, também sendo crítico, né, não deixa de ser crítico ao marxismo, pelo menos o crítico em relação à experiência do socialismo real, ele não deixa de ser crítico também em relação a isso. Eu acho muito interessante a leitura dele. E ele vai, digamos assim, começar falando dessa questão do espetáculo, que, na minha compreensão, nós poderíamos quase que identificar, né, a ideia de espetáculo aí com a ideia de imagem, né? Claro que os termos se diferenciam e a gente tem que, digamos, discutir um pouco o que é esse espetáculo, o que é essa imagem, mas para dizer que o capitalismo, né, na sua época, o capitalismo já, digamos assim, já tem uma passagem, ou já tem uma saída, né, do capitalismo industrial, que é aquele capitalismo que começa basicamente com a Revolução Industrial na Europa, né, começando pela Inglaterra ali no final do século XVIII, e com muita força no século XIX, que é também a época, digamos assim, em que os trabalhadores são muito explorados e também começam a se organizar de alguma maneira. A época ali também que o jovem Marx e o Engels, né, estão também vivenciando aquele momento e começam também a teorizar um pouco, né, e a já perceber, digamos assim, essa força digamos, midiática do capitalismo já ali na origem do capitalismo industrial, né, como venda, digamos assim, do produto a partir de uma certa propaganda, né? Não, obviamente não com a força da propaganda que se tem em 1960, nem hoje em dia, mas já, digamos assim, quase que uma defesa do capitalismo, como se fosse a solução para todos os problemas, digamos assim. E ele está inserido, o Guy Debord, num contexto de um capitalismo comercial financeiro, né? Já tem a passagem ali do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Então, nesse sentido, eu acho o livro quase que uma ponte, no sentido de que ele dialoga com aquilo que é o capitalismo industrial, né? Mas já está falando de um capitalismo financeiro, e como na época do Debord, né? Esse capitalismo, né, com a ideia de consumo, ele, através da imagem, na época, sobretudo a imagem televisiva, digamos assim, né? Hoje a imagem é muito mais interativa, talvez se aprofunde cada vez mais. Então, nesse sentido, eu acho que ele faz essa ponte porque é um diálogo com a origem ali dessa mídia espetacular, digamos assim, e ao mesmo tempo faz uma ligação, né, digamos assim, antecipada daquilo que acontece hoje, né, digamos assim, talvez estejamos nesse ponto máximo desse capitalismo financeiro, desse capitalismo
especulativo, mas o livro ele continua, digamos assim, sendo atual, né? Ele é capaz de fazer essa leitura do tempo presente, do tempo do Debord, né? Buscando as raízes na origem do capitalismo industrial e, ao mesmo tempo, lançando luzes para o tempo presente, entendido agora como o nosso tempo. Seja uma introdução bastante geral. Sim. É interessante porque em 1988 ele escreveu um texto chamado Comentários à Sociedade do Espetáculo, né? E nesses comentários ele diz mais ou menos assim, que passado esse tempo, de novembro de 67 até 88, o livro ainda é irretocável, né? Não tem nada para acrescentar. À primeira vista, parece um negócio assim meio arrogante, né? Dizer que depois de 20 anos o livro está irretocável, não tem o que se mexer. Mas quando a gente vai avaliar de fato o que seria esse caminho de uma sociedade do espetáculo, a gente percebe que talvez agora, nos anos 2000, precisasse de um acréscimo, sobretudo devido à expansão das redes sociais e da internet, né? Mas no sentido da moldura que ele tenta construir, o livro, de fato, é um livro ainda irretocável, né? Eu quero destacar que o primeiro capítulo, ele intitula o primeiro capítulo A Separação das Coisas, né? E é uma menção, separação das coisas já é uma menção bem direta e intencional ao platonismo, né? Tanto é que a primeira citação lá ele pega Feuerbach e aí vai dizer diz assim, o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, né? Depois vai dizer que isso foi uma inversão, mas na tese 4, já aparece uma definição do que seria esse espetáculo, né? Quando se diz assim, que o espetáculo não é o conjunto das imagens, mas é a relação social entre as pessoas mediatizada por imagens, né? Então a gente escuta muito, como o senhor já falou, essa é uma sociedade da imagem, uma sociedade midiática, mas aí o Debord estaria um passo à frente ainda quando ele diz que a estrutura de imagens é uma coisa, mas a sociedade do espetáculo, ou o espetáculo ainda não é a imagem. O espetáculo é a construção social que se dá mediatizada pelas imagens, né? E aí nessa separação das coisas é que acontece a inversão, né? Porque quando se cria um conjunto de imagens e se constituem relações a partir desse conjunto de imagens, aí é que se justifica a primeira citação dele lá do Feuerbach, né? Aquilo que é real vai ser esquecido e a cópia, que é justamente o que está sendo chamado de espetáculo, ganha áreas de realidade, né? Eu acho que o Debord iria propor atualmente, né? Se aqui estivesse, ia propor um debate interessante sobre o que é que a gente pode chamar de realidade, né, nesse contexto. Porque aqui é um tema bem interessante, sobretudo depois dessa expansão das redes sociais, da internet, essa vida instagramável, né, que a gente vive. Então seria interessante aí esse debate. Ainda sobre essa relação aqui, a gente vai perceber que logo na tese 1, ele faz uma paráfrase de Marx, né? No lugar de mercadoria, ele bota espetáculo, mas se você for ver, o texto é quase a mesma coisa lá, nessa primeira tese. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. No texto do Marx, no lugar de espetáculo, tem mercadoria, mas aí parece que a linha de interpretação, de entendimento, vai ser mais ou menos um passo acima dado pela estrutura do capital, né? Pelo menos essa perspectiva. Embora seja um marxista falando, né? Porque o Debord debate com o marxismo, mas ele também vai fazer uma crítica ferrenha, né? A essa estrutura, pelo menos como o senhor já falou, nessa linha de socialismo real, ele vai fazer uma crítica bem pesada lá no finalzinho do livro, um capítulo muito interessante. Mas eu queria destacar aqui, eu queria que a gente explorasse aqui o que ele está chamando, ou o que poderia ser chamado de espetáculo, né, nesse contexto aqui. Mandar um abraço para todos que nos acompanham, né? Eu vi aí que o Padre Elias mandou um abraço para a gente, o Felipe Xavier,
Guarabira e todos os que nos acompanham, que vai passando aqui, não dá para a gente ver. Um abraço para todo mundo, né? Muito bem-vindos e nos honram, né, com essas presenças. Eu disse que o livro, assim, ele é um livro que não dá para a gente dar conta dele, digamos, a partir de uma única leitura, né? Eu senti muito essa necessidade que vou precisar retomar talvez algumas vezes e me veio até a ideia da possibilidade de um grupo de estudo, talvez semanal, para ir lendo, né, esse texto um pouco mais devagar, né? Eu lembrei aqui do Nietzsche, né? Que Nietzsche vai dizer: eu sou um filósofo de leitura lenta, né? Sem pressa. Então, assim, parece que precisamos dessa lentidão para uma maior compreensão nesses tempos de espetáculo, digamos assim, da necessidade da aceleração, né? Então, assim, meio que um contraponto aí para o que a gente está vivendo, digamos assim, no mundo real. Mas, assim, a primeira coisa é que o termo espetáculo aqui, quando eu disse assim, ele tem um caráter político, né, tem um caráter muito ligado à questão da economia e, na minha leitura, sobretudo, um caráter filosófico, exatamente por causa da necessidade de um aprofundamento, né, porque a gente, pelo título, a gente tende, digamos assim, a querer absorver a totalidade do sentido do título, mas ele é, assim, mais profundo do que a gente imagina, né? E talvez seja interessante, até como chave, a gente começar a tomar consciência de que a compreensão desse espetáculo, ele passa talvez pela leitura lenta de cada uma dessas teses, né? Quase que, para dizer assim, não dá para de antemão a gente já absorver o sentido desse termo que ele vai chamar de espetáculo, né? Ao mesmo tempo que é um termo, assim, bastante profundo, ele tem certa polissemia dentro do texto do Guy Debord. Mas é interessante isso que você coloca, assim, fazendo uma referência a Platão, essa questão da separação, né? E depois o próprio Feuerbach, né, que é Na Essência do Cristianismo, que é um livro realmente muito marcante. De alguma maneira ele também fala dessa inversão, né, que ali a gente sabe que do ponto de vista teórico tem uma briga ali, né, dos jovens hegelianos, e aí o próprio Marx vai dizer que em Hegel há uma inversão, né? Hegel teria que ser colocado, digamos assim, de cabeça para baixo, né? E nesse sentido também aí você lembrou bem de Platão, essa ideia de dois mundos, e aí o Guy Debord está dialogando com tudo isso, né? Às vezes lendo o texto, por simplesmente se a gente não para, a gente não consegue alcançar, digamos assim, que ele está dentro dessa discussão filosófica bem profunda e bem interessante, que de alguma forma eu penso que a discussão que permeia toda a tradição filosófica, né? Essa perspectiva, digamos assim, de dois mundos, né? Ou de uma realidade, digamos assim, ilusória, ou, digamos assim, a la Platão, e depois uma perspectiva mais aristotélica, que tenta entender, digamos assim, essas ideias, né, ou esses elementos mais metafísicos, mas a partir de uma leitura, digamos assim, voltada para a realidade como ela é, né? Mas um outro conceito filosófico também de muita importância, que precisaria também de muito tempo para discussão, é exatamente o conceito de realidade, né? Porque assim, o que é a realidade, o que é a ficção, né? E eu acho que o Debord, de alguma forma, ele está ali na sua discussão apresentando isso também, né? Porque eu acho que no mundo de hoje, sobretudo, fica difícil até fazer essa distinção, né? Por isso que ele vai trabalhar tanto com esse conceito, sobretudo no início do livro, com esse conceito de separação, né? Como se, digamos assim, o espetáculo, a imagem, fosse uma coisa, digamos, separada da vida real, digamos assim, da maneira como está compreendendo a lei 1968, mas ele vai dizer que esse espetáculo é algo que está, como você colocou aí, permeando as relações sociais, né? É como se o espetáculo ele entra na vida de tal maneira que existe uma espetacularização da vida. Mas essa espetacularização da vida não deixa de ser
de alguma forma, ilusória. É como se o espetáculo, a ilusão, se tornasse real, né, e aquilo que é real se transformasse numa espécie de ilusão, né? E eu penso que isso pode ser visto também a partir do início do texto, como você disse, ele realmente é uma menção muito clara a Marx, né, ele chamando de espetáculo aqui aquilo que Marx chama de mercadoria, né, e é acho que uma das leituras principais de Marx, no sentido assim, mais geral, porque Marx vai realmente focar nessa questão, né, da leitura, digamos assim, de uma economia política, né, que é o que Marx faz muito bem feito, e essa crítica contundente ao capitalismo. E esse conceito de mercadoria, eu acho que ele é central em Marx, né, porque Marx, além da análise da mercadoria, além da análise da questão da mais-valia, né, de onde provém o valor, a questão da exploração dos proletários, ou do proletariado, além da questão do lucro daqueles que detêm os meios de produção capitalista, né? Eu acho que uma coisa muito interessante que o Marx vai colocar é exatamente a transformação do trabalho em mercadoria, né? Ou seja, o trabalho também vira uma mercadoria e ele é comprado por aqueles que detêm os meios de produção. Então, acho que já é uma coisa interessante, é esse transformar, digamos assim, o trabalho em mercadoria. E aí Marx vai dizer, né, que o trabalhador, ele não consegue, por exemplo, comprar aquilo que ele mesmo produz, né? E aí vai entrando também outro conceito importante de Marx e que o Debord também trabalha muito, que é o conceito de alienação, né? Porque o trabalho ele não é mais prazeroso, né? O trabalhador ele vai ficando alienado do seu trabalho de tal maneira que aquilo que ele produz, a mercadoria que ele produz, e ele também é uma mercadoria na mão do capitalista, é algo que vai sendo estranho a ele. Por exemplo, ele produz sapatos, né? E é aquilo com que ele trabalha continuamente, né? Mas no final do mês ele não consegue comprar um par de sapatos. Então o sapato vai se tornando uma coisa estranha, né? De tal maneira que há uma espécie de alienação, e é exatamente a incapacidade de conseguir, com aquilo que ele recebe, de comprar aquilo que ele produz, transforma a mercadoria numa espécie de fetichismo que aparece no texto também do Debord, essa expressão, e embora ela apareça, eu acho que uma ou duas vezes, assim, mas eu imagino que o peso dessa expressão ela é bem maior do que a quantidade numérica com que ela aparece no texto, né? Porque eu acho que esse fetichismo está muito ligado a essa questão desse espetáculo e dessa imagem, sobretudo hoje, né? Esse fetiche que é a transformação, digamos assim, do trabalhador, e aí também do humano, digamos assim, em Marx, em coisa, né? Porque em mercadoria, e a transformação da mercadoria, né? em algo vivo, né? De tal maneira que a mercadoria ela passa quase que a ser uma pessoa e as pessoas passam a ser objetos, né? E aí a gente pode, digamos assim, falar desse fetichismo, acho que dá para ligar isso que Marx está falando com o que o Debord fala de forma muito esclarecedora, né? Se a gente poderia imaginar, sei lá, uma vitrine, né, num shopping center, mas hoje não precisa nem a gente fisicamente ir ao shopping center, né? A vitrine está à nossa frente, né, com o nosso celular, e a gente pode visitar aí as lojas virtuais, né, e a gente começa a ver uma imagem, ou a gente fala a palavra, sei lá, celular conversando com outra pessoa, o aparelho capta aquilo, começa a chegar propaganda para a gente de celular, né? Digamos assim, de todas as linhas, de variados preços, né? E as propagandas, as mais inúmeras possíveis. E aí nós temos a sensação de que nós somos livres, porque nós temos uma N quantidade de objetos à nossa frente que nós podemos escolher livremente, quando na verdade nós já fomos capturados, né, por esse espetáculo do consumo, e a nossa vã ideia de liberdade ela já está comprometida, né, quando a gente usou a palavra celular conversando com outra pessoa e o aparelho celular já captou, né, a nossa voz e já transformou isso em propaganda. Então, é quase que nós começamos a quase conversar com a mercadoria, né, com os objetos, quase que como se fossem pessoas. De tal maneira que a gente começa a ver uma coisa no celular que a gente poderia ver em 1 minuto, às vezes a gente passa meia hora e esquece de fazer outra coisa que a gente estava fazendo, né? Então, assim, a relação é muito mais com
com o consumo, com o espetáculo, do que com as pessoas. Eu acho que isso é puro fetichismo, né? Eu gosto de usar, às vezes, nas aulas com os alunos, quando eu falo de fetichismo e Marx, né, a ideia de que a gente vai passando de frente de uma vitrine e tem lá uma calça jeans, ou outra vitrine tem um celular, e a gente passa e olha, e vê que é muito caro, e depois começa a andar, mas aí e percebe que a gente não tem condições de comprar, porque aí é muito caro, mas aí a gente para e vai começando a pensar, mas será que se eu fizer uma economia, será que se eu deixar de comprar aquilo, será que não vai dar para eu reservar um pouco do dinheiro para pagar a prestação daquele celular? Sei lá, aquele celular eles podem dividir em 10, 12 vezes, né, sem juros. Aí já se começa a pensar, e aí parece que a caminhada ela já começa a ser mais lenta, né? Assim, a distância em relação ao objeto, à mercadoria, que na verdade tem esse fetiche, quase que uma coisa mágica, ela começa a ser diminuída e às vezes nós paramos, né? E às vezes nós voltamos para olhar de novo a mercadoria e aí tentamos sair, é como se a mercadoria de alguma forma conversasse com a gente, né? Venha, me compre, eu estou aqui. Quer dizer, esse poder de sedução da mercadoria que o Debord coloca aqui dentro da sociedade do espetáculo, ele vai falar do consumo, da mercadoria, ele usa muito esses termos, que são termos que estão lá em Marx, né? E de alguma forma agora, isso que Marx já dizia na sua época é muito potencializado nessa época do capitalismo, que já não é mais um capitalismo industrial, né? Pelo menos na Europa, que ainda tem muita coisa de indústria nesse tempo, mas já é um capitalismo de fato financeiro especulativo. Eu acho que no capítulo 1º, claro, o tema do espetáculo, né? Uma tentativa de definição de espetáculo é um dos objetivos aparentemente desenhados nesse capítulo, mas numa leitura que a gente tente levar um pouco mais de tempo, como o senhor fala, parece que a grande luta do primeiro capítulo, além da definição de espetáculo, é demonstrar que o mundo é invertido. Parece que e aqui o fetiche, a ideia de fetiche, mas também a ideia, claro que também vai precisar... o Debord não enfrentou muito, não precisou enfrentar muito esse tema, que é justamente... a gente precisa de uma definição mais ampla do que seria ideologia, mas pelo menos naquela tradição mais primária do marxismo, esse termo aparece aqui como uma das formas de explicar o mundo invertido, né? Então parece que tem uma parte da ideia platônica de mundo real e a sombra, tal, mas aí o Debord, como não vai mencionar nada disso, ele vai horizontalizar o platonismo, né? Existiria um mundo real, vamos dizer assim, e um mundo aparente dentro do horizonte da história, né? A gente percebe uma construção de um mundo aparente dentro das relações estruturais de sociedade. E aí o fetiche, a ideologia são termos que podem ajudar a compreender, né? Então, de um conjunto de imagens, um conjunto de relações, né? Então, o espetáculo seria isso, tal. Só que na tese 9, né, ele é uma frasezinha bem curtinha na tese 9 que diz assim: no mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso, né? No mundo realmente invertido, essa afirmação do realmente, né? Realmente invertido, o verdadeiro é só um momento do falso, né? Então é como se ele estivesse delimitando o debate, pelo menos no meu entendimento, né? Delimita o debate da seguinte forma: aquilo que está sendo apresentado como verdadeiro é o falso. E muitas vezes aquilo que está sendo apresentado como falso é o verdadeiro, né? Tem um tipo de antagonismo aqui, porque no marxismo, pelo menos no marxismo mais tradicional, não dá para fugir desse antagonismo de verdadeiro e falso, por exemplo. Assim como há o de classe ali, que é essencial, mas esse aqui de verdadeiro e falso não dá nem para negociar, né? É isso mesmo, é ou isso ou aquilo ali. Então, esse mundo realmente invertido pela lógica do espetáculo, né? E aí, com base no poder do capital. E aqui a ideia de que o que a gente vai vivendo chamando de espetáculo é justamente uma demonstração de um modelo de sociedade. E aí tem outro momento que ele diz que o espetáculo não tem outra finalidade a não ser se voltar sobre si mesmo, né? Então, a ideia de espetáculo aqui também parece se alimentar e muito da ideia do termo ideologia, né? Da expressão ideologia dentro do marxismo. E aí, claro que o fetiche é fundamental, né? Eu preciso ser
eu não preciso ser convencido, eu preciso desejar que seja assim, né? Que é bem diferente. E aqui a gente vai vendo que as leituras que o Debord faz da psicanálise, né, vão ser essenciais nessa leitura, porque a ideia de desejo também vai permear o texto, né? A perspectiva de que a sociedade do espetáculo é uma sociedade que desperta desejos, manipula desejos e aprisiona desejos, né? Então, essa inversão real, como ele usa essa expressão, né? A real inversão, o mundo realmente invertido, é uma capa jogada sobre o mundo real, né? O mundo real que nós vivemos, coberto por uma capa ideológica, né? Talvez por isso esse livro tem um debate interessante com o ano de 68, porque, de um lado, o Debord é o teórico por trás do movimento, né? É o intelectual, é a base teórica do movimento, mas, ao mesmo tempo, o movimento tornou o livro e ele conhecidos num nível que talvez ele não conseguisse sem esse movimento, né? E aí vai ser bem interessante, porque parece que os movimentos sociais, as lutas sociais, seriam, nesse primeiro momento, apresentadas como uma contestação dessa inversão de mundo, né? Então, talvez por isso, no miolo das relações do capital, das relações da sociedade do capital, a gente perceba uma propaganda sempre contrária a qualquer coisa que seja apresentada como contestação da estrutura do capital, né? Então, talvez por isso a propaganda, o cinema, a literatura, a religião tenham sempre esse papel de defesa de estruturas do capital e de contestação daquilo que pode ser apresentado como um tipo de objeção, né? Então, pelo menos nessa leitura que eu faço, o primeiro capítulo tem esses dois objetivos, né? Mostrar que por meio da ideia, primeiro a ideia de espetáculo, e depois mostrar que por meio dessa ideia do espetáculo eu posso entender que existe um mundo realmente invertido pelo poder da ideologia e pela ideia do fetiche. Só que aqui eu vejo que o fetiche é apresentado como uma fetichização da sociedade, né? Enquanto Marx fala de fetiche da mercadoria, que seria um fetiche social, né? O que traz Freud, o que traria o Freud para o debate, né? Poderia trazer a psicanálise já para o debate nesse primeiro capítulo, né? Embora ele mencione ali no segundo e mencione algumas vezes, e indiretamente outras, mas talvez aqui no miolo da ideia de mercadoria já coubesse esse debate com a psicologia, né? Dar um abraço aqui para Damião, né? Que tá lá do Junco, amigo Damião. Junco do Seridó. Junco do Seridó. Tem muita questão, né, para ser discutida. Né? De fato, o capitalismo, ele captura o desejo, digamos assim, né? Uhum. E quase que até direciona os nossos desejos, né? Produz desejos, e aí realmente eu acho que tem um mundo de possibilidades de discussão com a psicanálise. A questão do mundo real e do mundo realmente invertido, né? Acho que é outro tópico para diversas discussões de caráter filosófico. A gente tem um livro do Zizek lá, né? Bem-vindos ao deserto do real, né? O próprio Feuerbach já vai falar dessa inversão quando se fala da teologia e da antropologia, né? Que realmente é uma inversão, digamos assim. Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do homem, na verdade. É uma inversão e é uma projeção de alguma forma. Há uma discussão já lá em Platão. Hegel tem isso, mas o Hegel de alguma forma tenta resolver isso no chamado movimento dialético. Eu me lembrei aqui você falando do Nietzsche. Eu acho que o Nietzsche traz uma coisa interessante, né, sempre com aquela perspectiva do Nietzsche, que meio que, no sentido positivo, meio que bagunça, né, às vezes as nossas assim, orientações, quando a gente vai num caminho e vai ler o Nietzsche parece que desmancha de alguma maneira, né, ou coloca obstáculos para que a gente possa talvez criar possibilidades de enveredar por outros caminhos. Mas o Nietzsche tem uma imagem muito interessante lá no Assim Falava Zaratustra, e aí
ali também tem uma crítica muito grande a Platão, né, quando ele fala do profeta que está caminhando na parte da manhã e que ele recebe, digamos assim, nas costas o sol, né, do Oriente, e aí a sombra é projetada à sua frente, né? Então ele teria a claridade atrás do sol e à frente a sombra. É claro que aqui ele está fazendo uma ligação com Platão, né? A gente pode lembrar do mundo da caverna, do mito da caverna, e aqui essa ideia aí de dois mundos, o mundo real, o mundo aparente, digamos assim. E lá no Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche vai dizer isso com muita clareza, né? Eu lembrei aqui do Zaratustra, mas ele vai dizer isso com precisão assim, com precisão no sentido de que vai usar menos palavras para dizer isso. Mas enfim, ele diz que existem dois mundos, e aí no Zaratustra ele vai falar do meio-dia, né? Que é aquele horário em que o sol está sobre a cabeça do profeta lá, né? Do andarilho, do peregrino, que é o próprio Nietzsche, de alguma maneira, né? Que vai com esse seu discurso. E aí não tem o meio-dia, a hora sem sombra, né? Porque sem sombra, nem tem a sombra para, digamos assim, para frente, nem para trás, né? Claro que depois do meio-dia também vai se projetar uma outra sombra. E é quando, de alguma forma, o andarilho ali, o profeta, ele desmaia, né? Nesse momento. Ele tem toda aquela questão metafórica do instante extraordinário, mas é exatamente a hora sem sombra. Aí Nietzsche vai dizer que como não tem nem a luz, nem a sombra, digamos assim, embora tenha a luz, mas a luz não projeta uma sombra, e essa de alguma forma ela é anulada, aí ele vai dizer, nem existe o mundo real, nem existe também o mundo aparente, né? Nietzsche bagunça um pouco aí, porque aí, de fato, talvez quase que para aí desembocar naquela questão do niilismo e a necessidade de construir o mundo, né? Como se todos os mundos, de alguma forma, aí, a partir da leitura nietzschiana que eu estou falando, quase todos os mundos eles fossem, de fato, aparentes, no sentido de que talvez, é claro que o Debord aqui está numa perspectiva também sociológica, a gente tem que considerar isso. Eu estou fazendo a leitura aqui mais filosófica, ele está sociológica, política da época, mas no sentido mais filosófico que é nietzschiano, quase que, assim, seja qual for a experiência de mundo que a gente tenha, de alguma forma é uma experiência construída, né? Ou seja, o mundo ele é sempre um mundo, Nietzsche vai dizer, nem existe o mundo real, nem o aparente, né? Mas se a gente não quiser abraçar Nietzsche com todas as forças e ainda quiser falar de mundo, talvez todos os mundos, e é isso que eu estou falando agora, eles sejam de alguma maneira aparentes, né? Mas eu acho que o problema, a grande questão que o Debord está colocando aqui, a grande crítica que ele está fazendo, por isso que eu digo, talvez seja a necessidade de várias leituras, né? Porque eu acho que ele aponta sempre para além daquilo que o texto está mostrando ali. É que talvez o grande problema, digamos assim, na sociedade do espetáculo, nessa sociedade das imagens, ou nesse mundo aparente, é exatamente a ilusão de que nós estaremos vivendo um mundo real. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo em que esse mundo que é construído, que é aparente, é um mundo construído pelo consumo, pelo capitalismo, pela mercadoria. E a mercadoria, eu acho que você diz uma coisa muito interessante, ela tem um sentido mais amplo do que aquela colocada em Marx, né? Marx está fazendo aquela análise ali do capitalismo. E o Debord, eu acho que pode pegar aqui a palavra, inclusive consumo, e a palavra mercadoria, e ampliar como se o mundo todo fosse uma mercadoria, né? O próprio espetáculo é uma mercadoria, porque ele é vendido. E para mim, a grande questão do Debord, aí, nessa relação entre o mundo verdadeiramente invertido, ou mundo real, mundo aparente, é que talvez, e aí já é uma leitura minha, né? E aí a gente pode discutir, talvez o problema não seja simplesmente a existência de um mundo aparente, né? Porque aí eu volto para o Nietzsche, né? Se a gente for discutir um mundo aparente, que o mundo é aparente, então a gente vai tá dizendo que a gente tem que se esforçar para encontrar um mundo real, né? E aí o Nietzsche não aceitaria isso, porque não existe um mundo real enquanto uma realidade dada, porque ela é sempre construída. Para mim, o grande problema aí não é o mundo ser aparente, é que esse mundo aparente não é construído por nós, né? Ou seja, nós caímos na ilusão de achar que somos autônomos e livres, e eu acho que a grande crítica do Debord é que nós vivemos num mundo aparente, na ilusão de que somos, de alguma forma, sujeitos dentro desse mundo, e, na verdade, estamos sempre alienados. Nós somos joguetes, né, desse mundo do espetáculo, e muitas vezes, com o nosso comportamento, nós somos defensores, né, daquilo que nos aprisiona. Não sei se eu me fiz entender, Dalma, mas eu acho que, digamos assim, o grande problema dessa relação entre realidade e aparência, nem sei se o Debord trabalha a partir do que eu estou dizendo, é uma leitura que eu estou fazendo. Talvez o grande problema não seja, e aí a partir do Nietzsche, não seja
exatamente a aparência, mas é uma aparência em que nós não estamos implicados, digamos assim, na sua construção. Que é o que o Debord vai fazer, por exemplo, quando ele faz a crítica aos regimes totalitários, seja o regime nazista, seja a crítica que ele faz a Stalin, que é muito contundente, muito forte, muito interessante, seja a crítica que ele faz ao fascismo, seja a crítica, inclusive, que ele faz ao próprio leninismo, né, e ao trotskismo, quando ele vai dizer da questão da revolução e de que, digamos assim, a associação de trabalhadores deveria de alguma forma deveria conduzir, né, uma espécie de autogoverno, e quando, na verdade, criou-se uma burocracia, digamos assim, do partido, né, que ele vai fazer de alguma forma uma crítica ao partido. Ele está fazendo uma leitura também de um russo, né, que esqueci o nome agora, mas um autor que defendia um pouco essa questão da associação dos trabalhadores para uma espécie de autogoverno, mas se cria uma burocracia, ou que ele vai chamar também, se referindo a Stalin, um capitalismo de Estado, que de alguma forma acaba replicando aquilo que, digamos assim, a revolução ou o socialismo sempre criticou, que é uma espécie de burguesia, digamos assim, reduzida aos dirigentes do partido, né? Que aí é quando o Debord vai dizer, ele vai fazer essa crítica desse espetáculo, desse regime totalitário, né? Porque todos têm que concordar com a propaganda lá de Stalin, ou de Hitler, ou de Mussolini, são grandes heróis, digamos assim, né? Mesmo que isso custe muito para quem está ali, mas para quem discorda de alguma maneira ter que fugir, vai ser escanteado, vai ser assassinado, né? O próprio Trotsky, né? Vai ser, em 1940, ele está lá no México, refugiado, passou por vários países, né? Está escondido, na verdade, e a política de Stalin conseguiu chegar até lá, né? E o cara conseguiu dar uma machadada e matar o Trotsky lá no México. Mas ele está dizendo que ninguém pode discordar, quer dizer, é um espetáculo em que todo mundo tem que estar de acordo. E aí me parece que depois da saída desses regimes totalitários, né, digamos assim, no período que o Debord escreve, ali em 1968, não se tem mais esse regime totalitário, não tem mais o stalinismo, né, tem ainda a União Soviética, mas não nessa perspectiva de Stalin. Ele vai dizer que o espetáculo, digamos assim, que caracterizou os regimes totalitários, ele continua. Só que agora não é um espetáculo mais, digamos assim, centralizado. É um espetáculo que, de alguma forma, ele se torna difuso. Não é? Então a gente vive nesse mundo de 1968 e hoje também, né? Porque o livro de Debord é extremamente atual. A gente vive sob esse mesmo espetáculo, só que esse espetáculo ele é difuso, quer dizer, ele não é um espetáculo centralizado e ditado pelo regime totalitário, mas mesmo, digamos assim, no chamado mundo liberal, se pensar nos Estados Unidos, do ponto de vista liberal, do ponto de vista político e também econômico, né? Mas a gente pensar ali, por exemplo, na questão do cinema, ele é também cineasta, na questão de Hollywood, né? Ali também é uma espetacularização, alguns vão dizer, fazendo essa leitura que nos anos 50, 60, 50 nos Estados Unidos, a questão, por exemplo, da propaganda do cigarro, né? Cigarro era uma coisa muito, muito chique, fumar, né? E aí Hollywood está muito presente nisso, porque a propaganda ela vai começar a aparecer de forma muito forte, por exemplo, através do cinema, né? Os grandes atores ali sempre fumando. Então, o cinema ou seja, a cultura e a arte deveria ser um instrumento de libertação, é também capturado por esse espetáculo, né? Que aí existe, de fato, uma referência à indústria cultural do Adorno e do Horkheim, né? Que escreveram lá sobre a indústria cultural, lá na Dialética do Esclarecimento, tem esse texto muito interessante. O Walter Benjamin também vai fazer essa crítica, né, que a arte, de alguma forma, ela perde a sua aura e ela vai ser capturada também, porque ela vai ser transformada sempre em mercadoria, sempre em consumo. Então, esse espetáculo, digamos assim, embora se faça a crítica, digamos assim, a propaganda dos regimes totalitários, a propaganda continua do mesmo jeito nesses regimes liberais ou abertos, só que ela está difusa, ela está, digamos assim, ramificada, está espraiada, né? Inclusive você disse aí muito bem no início, espraiada nas relações entre as pessoas, de tal maneira que a gente tem a sensação de que ela não vem, digamos assim, de um comando, né? Quando na verdade vem do sistema capitalista, vem do interesse econômico, mas nós absorvemos e contribuímos também com essa espetacularização, ou seja, esse mundo aparente tem dois problemas, né? Ele é aparente, mas o mais problemático é que ele é um aparente disfarçado de real e que nos dá a sensação de que nós somos livres, de que nós, né, temos uma certa autonomia, que nós somos donos do nosso destino, de alguma maneira.
Não sei se fiz uma digressão muito grande, me estendi muito, mas não, as ideias vão vindo e vai falando. Sim, sim. Não, você ia falar, eu atrapalhei. Não, só para dizer que eu falei muito, mas é porque as ideias vão chegando e a gente vai... Não, tá tranquilo. Veja bem, essa sua fala é interessante porque no finalzinho do capítulo 1º, eu vou ler aqui só um pedacinho da tese 32. O espetáculo na sociedade representa concretamente uma fabricação de alienação. E aí está no 32 dizendo isso. Quando fala de espetáculo que produz uma alienação, essa ideia de alienação é justamente o que o senhor está falando sobre a dificuldade desse chamado mundo invertido, né? Porque a gente termina sendo conduzido pela força da propaganda e por outros interesses, mas a gente segue achando que é um exercício de liberdade, né? E aí no 33... Eu acho que no finalzinho do 32 também é bem interessante aí, assim, para completar, se você está dizendo, né? Sim. O que cresce com a economia que se move por si mesma só pode ser a alienação que estava em seu núcleo original, né? Original, isso. Mas pode ler o 33 aí. Não tem como escapar dessa ideia de que você precisa estar alienado do que se chama de real. Eu preciso desejar que esse seja o real, não é nem acreditar, né? Porque quando eu falo assim, acreditar é aquele... Eu tenho uma dificuldade com o termo ideologia dentro da tradição marxista, porque a ideia de ideologia é como se fosse assim, né? Esse discurso é ideológico, certo? Então, qual é o discurso real, então, por trás do ideológico, né? Qual discurso que não é ideológico, né? Ainda tem essa outra, inclusive Zé que levanta, né? Zé que diz qual é o discurso que não é. Mas, assim, essa ideia de alienação termina sendo muito interessante, porque, assim, eu não preciso acreditar que essa é a realidade, eu preciso desejar que essa seja a realidade. E aí, isso aqui, claro, o Debord nunca enfrentou, mas assim, quando ele menciona a política também, mas quando a gente olha a construção de um líder no messiânico no Brasil, e quando você vê que a realidade contesta o que o líder está falando, mas ainda assim tem quem deseje que seja assim, não é uma questão de consciência, né? É uma questão de desejo. Não dá para você dizer para determinado grupo de pessoas assim, tome consciência de que fulano de tal não tem condições de conduzir essa nação. Tal. Não tem como. Não é uma questão de tomar consciência, é uma questão de desejar, né? Se deseja que tenha, então vive isso. E aí o número 34, ele conclui com o número 34, ele conclui o capítulo 1º, que ele faz uma associação que para mim é como se fosse assim, eu estou caminhando para dizer isso o tempo todo a vocês. O espetáculo é o capital em um tal grau de acumulação que se tornou imagem. Então, a imagem é o capital materializado, vamos dizer assim, e aí o conjunto dessa materialização é o que chama de espetáculo, que permeia toda a estrutura de sociedade, né? Por isso que a gente tem um caminho aqui desafiador, porque quando se fala dessa dinâmica da imagem, é quase um totem, né? Você tem sempre aquela imagem ali à frente e você está sempre se medindo por aquela imagem. Por isso que ele vai dizer que as relações sociais são construídas por esse conjunto de imagens que vão direcionando, porque é a partir daqui que, na minha opinião, começam a aparecer as referências, né? As referências surgem daqui. As referências em uma sociedade do capital. Por isso que a gente vê, assim, aquela ideia, né? Do coach, né? Trabalhe, estude enquanto eles dormem, tal. É a ideia da superprodutividade, né? Vai nascer daqui, porque o capital se materializou, né? Então aqui alguém falou, eu perdi aqui, Aldemir está assistindo lá, um abraço. Bom dia para todo mundo que entrou, viu? Para todo mundo que está aqui já. Bom dia para quem vem depois, né? Tem sempre quem vê já depois quando fica disponível aqui no Instagram. E aí o capítulo, eu quero já, assim, o senhor pode até comentar essa parte, mas eu quero já ver como isso faz uma ponte com o capítulo 2, porque quando ele diz assim, ó, o capital se torna imagem, e aí o capítulo 2 ele diz assim, o título, né? Mercadoria como espetáculo. E aí eu passei um tempo meditando sobre essa ideia, esse título, porque é o seguinte, mercadoria como espetáculo. Poderia ser assim,
A mercadoria que se converte em espetáculo, ou o espetáculo convertido em mercadoria. Mas não, ele equipara, ele diz assim, a mercadoria como espetáculo. Então está numa linha contínua, né? E aí a ideia de mercadoria, claro, aí é o marxismo falando, e aí ele faz uma associação com a ideia de espetáculo, porque é uma tentativa de ampliação, né, na leitura que eu faço. E a citação que ele faz para abrir o capítulo é de um cara que é contemporâneo dele, né? O Lukács estava por ali também. Então ele traz um contemporâneo para esse debate aqui, né? A mercadoria pode ser compreendida na sua essência como categoria universal do ser social total. E aqui é um negócio delicado, porque essa ideia de ser social total no Lukács aí mereceria só uma live só para isso, né? Mas assim... O texto dele, né, sobre isso, né, só sobre isso. Justamente. A ontologia do ser social, né, é o título, acho que é isso. É um nó, né? É um nó. Lukács, bom, eu costumo dizer que o Lukács foi quem me deu um passaporte novo dentro do marxismo, né? Porque você vai fazendo umas leituras, vai se mexendo. Mas quando eu cheguei no Lukács, eu disse, não, realmente eu vou por aqui. E aí do Lukács cheguei no Steven Mesaros, né? Que estão ali na linha, então não tem como sair mais desse contexto. Mas assim, a ideia de que a mercadoria se relaciona diretamente com o ser social, né? Então parece que o Debord está dizendo mais ou menos o seguinte, bom, já estabeleci mais ou menos o que seria o espetáculo, usei as categorias ideologia, fetiche e alienação, só que agora eu quero falar sobre uma ontologia do espetáculo, vamos dizer assim, né? E aí evoca a autoridade do Lukács, né? E aí torna esse segundo capítulo, na minha opinião, na leitura que eu fiz, esse capítulo não é o melhor, assim, mas, assim, na minha opinião, é o mais denso do ponto de vista da tradição marxista, né? Dessa linha mais assim. E aí, só para dizer como isso se conecta com o fechamento do primeiro capítulo, né? Quando diz, o capital se tornou imagem. E aí, no segundo capítulo, a mercadoria como espetáculo. Então, está numa linha de transbordamento, né? Para onde você correr, você vai encontrar essa estrutura. Então, não é algo quase não, é inevitável o confronto com essa constatação de realidade, né? O Debord, ele, assim, escreveu o livro em 1967, né? Tem também um filme, ele é também cineasta, com o mesmo título do livro, que é de 73, eu acho, 1973, 6 anos depois, né? Ele até ali anos 80, 1980, daqui a pouco ele ainda tem a esperança assim, de uma mudança, digamos assim, nessa sociedade, mas depois, já para o finalzinho, ele vai quase que desacreditando da possibilidade de uma transformação, né, dessa sociedade espetacularizada, porque ela vai se espetacularizando cada vez mais, digamos assim. E aí eu penso que assim, é interessante essa ponte desse primeiro para o segundo capítulo, e acho que essa questão que você disse aí, né? O espetáculo ele se identifica basicamente com a acumulação de capital, né? E talvez o grande problema hoje e aí não sei se a gente retornaria de alguma forma a Marx, né? Quando Marx vai dizer que o capitalismo ele produz os seus próprios cordeiros, né? E aí ele estava se referindo à classe, né, assim, proletária que o capitalismo ia criando com a própria exploração, e essa classe eventualmente tomando consciência, né? Você coloca mais do que uma questão de consciência de fato, mas no contexto da época criaria, digamos assim, os instrumentos suficientes para derrubar o poder, né, ou transformar com a ideia de revolução. E aí tem muita discussão dentro do marxismo, né, até na época de Marx mesmo, uma discussão entre reformistas e revolucionários, né, e na própria experiência ali da Rússia no início do século XX, né, os partidos social-democratas, depois os partidos mais à esquerda, digamos assim, mais ao centro, a gente pensar nesse sentido. De fato, há muita discussão sobre essa questão de reformismo, de revolução, e tem muita perseguição, bom, enfim, todas essas questões. Mas me parece que a gente poderia talvez manter de Marx hoje a ideia de que talvez o capitalismo, se a gente pensar
no fim do capitalismo, não sei quando, ou numa transformação, talvez ela venha de dentro dele mesmo e não de um grupo que o capitalismo teria criado, né, e que de fora do capitalismo emitiria, digamos assim, essa perspectiva crítica em relação a esse capitalismo, ou, digamos assim, em termos da filosofia de Debord, né, ele vai falar muito no início da ideia de separação, né, um grupo que a partir de fora iria fazer uma crítica a essa ideia do espetáculo, né, e aí é como se não tivesse ninguém de fora. Na época dele ainda tem, porque ele está fazendo essa perspectiva crítica. Mas é como se nós disséssemos, não existe hoje, né, mesmo que tenha leituras críticas em relação ao capitalismo, não existe um fora do capitalismo a partir de onde você olharia para o capitalismo, digamos assim, de uma maneira objetiva. É como se não fosse possível essa leitura tão objetiva, porque a gente está sempre dentro, ou seja, e a gente já discutiu até isso, eu acho que em outras lives, até quando a gente está criticando o sistema, ele absorve essa crítica, ele inclusive é capaz de aplaudir essa crítica que está parecendo crítica contra ele, e na verdade isso pode estar alimentando o próprio capitalismo, né? Então acho que é nesse sentido que eu acho que o Debord, ele usa de fato a palavra consumo, a palavra mercado, né? Mercadoria, nesse sentido que você colocava, nesse sentido lato, nesse sentido amplo, né? A mercadoria não é algo naquele sentido, talvez primário de mercadoria, algo que eu vou comprar no mercado, né? Como um determinado objeto. A mercadoria ela permeia as relações sociais, né? De tal maneira que o modo como nós nos relacionamos, digamos assim, segundo essa leitura do Debord, na sociedade do espetáculo, é uma relação mercadológica, né, em última instância. Talvez daí a gente pudesse, talvez, inferir, né, o porquê do Debord começar esse capítulo com essa referência ao Lukács, né, a essa ontologia do ser social, né, quase que levando essa questão do consumo e do mercado para esse âmbito ontológico mesmo. Lembra que no final do capítulo anterior, né, o que é que ele dizia? Que essa alienação que ela se manifesta, né, digamos assim, nessa espetacularização, que fica evidente, né, para quem tem essa visão crítica, na verdade já está lá na sua origem, né, no final lá, acho que é do número, não sei se foi 32, 34 que a gente viu. Quando se diz na sua origem, eu entendo que essa origem aqui não é origem no sentido cronológico, não. É origem no sentido quase que ontológico mesmo, né? Faz parte, digamos assim, da ontologia do capital, essa alienação, essa espetacularização. E se a gente vive numa época em que não tem uma outra, digamos assim, não tem uma alternativa em relação ao capitalismo, né, me parece que é quase como se isso ganhasse ares ontológicos, né? Claro que a gente tem que discutir ontologia, mas é claro que a ontologia não é só aquela ontologia que a gente entende a partir de Platão, inclusive do Aristóteles, do Tomás de Aquino, né, aquela perspectiva metafísica. Mas tem uma outra ontologia a partir de Heidegger, né, as ontologias regionais, e aí parece que o conceito de ontologia ele também vai mudando, né? Porque a gente sempre deu a ontologia, geralmente se dá a ontologia esse caráter meio de algo meio imutável, meio eterno, meio que é para sempre, quando numa leitura mais contemporânea, e o Debord está nessa situação, né, talvez de uma época pós-moderna, do ponto de vista de filosofia, também tem muita discussão em torno disso, mas aí talvez seja possível pensar numa ontologia, quer dizer, algo que permeia de fato as relações sociais, já que se isso é inerente ao capitalismo, né, ao sistema de capitalismo, isso Marx já dizia, né, a questão da produção de alienação, né, o fetichismo da mercadoria, né, essa capacidade, né, de tolher, digamos assim, a consciência, o Marx vai falar de uma consciência invertida, né, e você fazia menção aí a questão talvez da situação do Brasil hoje, e não se trata só de uma questão de consciência, é uma questão de desejo, e aí talvez a leitura, digamos assim, puramente política, ela não seja suficiente, né? Uma leitura que realmente precisa passar pelo social e pela dimensão psicológica, né? Porque aí é uma produção também de
de desejo, né? Algo que se quer, né? Algo que se deseja. E aí fica difícil, né? Porque o desejo a gente sabe que ele vai ser um pouquinho mais profundo, né? Do que A gente vai dar uma pausa aqui antes que o Instagram derrube e a gente volta na parte 2. Então a gente volta, fica todo mundo por aí.